Olá, pessoal! Boa noite! Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a Bíblia. Estamos estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Mateus traz a revelação de Jesus como Rei. Mateus é um livro muito atual para os nossos dias, como a Bíblia, né? Escrita há tantos anos e quando lemos, ela parece que foi escrita para mim e para você hoje. A aula passada, a aula de número 3, nós falamos sobre o nome de Jesus. Nós falamos que há 2 nomes na genealogia do rei. O primeiro nome foi Jesus, nós falamos um pouco dele na semana passada, um nome fascinante. Nós falamos sobre Mateus 1, verso 21. Eu quero ler com você que diz: E ela dará à luz um filho, ela Maria, né? E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, Jesus, né? Nós falamos desse nome. Há uma série de princípios envolvidos em saber usar o nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque as circunstâncias têm que se submeter a esse nome. Os demônios têm que se submeter ao nome de Jesus. Você pode governar as circunstâncias ao seu redor. Não deixe as circunstâncias governarem, reinarem sobre você. Você já tem a chave. A chave é o nome de Jesus. A chave não depende de quem usa. Se eu tiver a chave do meu carro e abrir a sua porta, ela vai abrir. Se eu der a uma pessoa estranha a chave do meu carro, vai abrir a porta. Então a chave não depende de quem usa. Ela foi dada a você. Não é porque você é bonzinho, ela foi dada a você porque você crê. Outras coisas que fazemos, que podemos fazer também no nome de Jesus. A Bíblia diz em Atos 4:12 que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só o nome de Jesus tem poder para salvar. Nós precisamos entender isso. Somos salvos pelo nome de Jesus. Quando cremos que Jesus é o Salvador, que Ele é Deus, que Ele é a salvação, então somos salvos. É no nome de Jesus que há salvação. Em Atos, capítulo 3, versículo 6, Pedro foi abordado por um coxo que estava à porta do templo de Formosa. E ele pedia esmolas, ele pedia dinheiro, ele pedia uma condição financeira básica para suprir suas necessidades. Pedro olhou para aquele homem e disse: Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Uau! Não foi pela bondade de Pedro, não foi pelo tanto que Pedro era bom, não foi pelos méritos de Pedro, mas foi pela fé no nome de Jesus que aquele paralítico andou. O mendigo pedia esmola. Pedro não tinha dinheiro, mas Pedro tinha poder, o poder do nome de Jesus. Em Atos 4:10, eles foram inquiridos de como estavam fazendo esses milagres. E então eles disseram: Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo,
o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores. Ouçam, as autoridades questionaram Pedro, né, do como, do porquê ele estava fazendo aquele milagre. E ele disse, não fui eu, mas foi o nome de Jesus. Uau! Qual Jesus? Aquele que foi gerado em Maria, que nasceu sem pecado, que habitou em carne entre nós, morreu e ressuscitou. Jesus Cristo de Nazaré. Não há demônio que resista a isso. Façam um teste. Mas tem muitos crentes que têm medo das manifestações dos demônios. Quantos desejam ter essa experiência de submeter os demônios em nome de Jesus? Os demônios não saem porque você grita com eles, ou porque você tem uma voz forte, ou porque tem uma Bíblia toda grifada nas mãos. Os demônios saem por causa do nome de Jesus. E se você tem o nome de Jesus funciona em sua vida, porque a autoridade no nome de Jesus. Aqui nós temos muitos testemunhos de que no nome de Jesus os demônios são expulsos. Até o meu cachorro Pepe é testemunha quantas vezes o nome de Jesus expulsou tantas coisas deste cachorro. E quantos encontros nós dirigimos na hora da libertação? Quantas vezes nós estávamos ali orando? Quantas vezes eu me levanto pela manhã com um sentimento estranho? Os ares estão pesados e eu vou orando, eu vou caminhando e vou orando e Deus me traz aquela revelação. Isso não é normal, filha. Isso não procede de mim. E eu já começo, em nome de Jesus, sai agora. Toda esquisitice, todo medo, toda ansiedade, vai saindo agora. Os ares pesados. Quantas vezes uma reunião pesada, uma célula pesada, né? E você pode usar, você pode se apropriar, porque há autoridade no nome de Jesus. Se você tem o nome de Jesus funciona na sua vida. Em 1 Coríntios 6, versículo 11, olha que texto maravilhoso. 1 Coríntios 6, versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tremendo isso. No nome de Jesus você foi lavado. No nome de Jesus você foi santificado, você foi separado. No nome de Jesus você foi tido como inocente, justo. Há uma relação entre o nome de Jesus e o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo revela Cristo, glorifica a Cristo. Esses dias eu estava pensando no ministério do Espírito Santo, que é tão submisso como foi o ministério de Jesus. Jesus se submete integralmente ao Pai em vida nesta terra. E o Espírito Santo se submete inteiramente a Jesus. É maravilhoso isso. O Espírito de Cristo. Você pode imaginar que o ministério do Espírito Santo é revelar o nome, o poder do nome, é manifestar o nome nesta terra. Isso é maravilhoso. João, capítulo 16, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14, diz: Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. De quem esse texto está falando? Do Espírito Santo.
O Espírito Santo me glorificará, estava dizendo Jesus, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Quem que está agora mesmo na sala da sua casa, aí com você, te dando revelação, te dando sede. Aliás, nós até esquecemos de orar, né? Mas o Espírito Santo já está nos revelando a sua palavra. Ele já está sentadinho aí, você pode repetir isso comigo. Amado Espírito Santo, seja o professor, não sou eu a professora, ele me usa. Seja também a capacidade de aprender que eu e você necessitamos. Ainda que eu já tenha ministrado, ainda que eu tenha estudado, eu sou tão carente da revelação quanto você. Espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Nos revela a tua palavra enquanto estudamos, fala conosco. Você sabe que existe uma relação entre a vinda do Espírito Santo e a autorização de usar o nome de Jesus. Só os que têm o Espírito Santo podem usar o nome de Jesus. Quando oramos no nome de Jesus, o Espírito Santo tem um compromisso de glorificar esse nome, de fazer acontecer aquilo que você orou. Ele se encarrega de realizar aquilo que estamos orando só para glorificar o nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Ouça, o Espírito Santo não busca a sua glória, assim como Jesus não buscou a glória dele. Ele buscou a glória do Pai. Isso é maravilhoso. Eu conversava com o pastor Vanderlei sobre esse poder que há em sermos os pastores auxiliares, em sermos os servos dos pastores, os servos dos nossos líderes. Né? Que graça, que poder há nisso. Eu conheci pastores, nós tivemos na casa de um casal, de uma família de pastores, que tem alegria em servir os pastores principais da igreja, os presidentes da igreja. E isso é glorioso, isso é majestoso, porque maior glória há naquele que se submete. Isso é tremendo. Por isso, mulher, que você que me ouve agora, né? Você está me ouvindo agora. E uma das coisas que para a mulher é tão difícil é a submissão aos seus maridos. Você sabe que isso não é ilógico, né? Deus criou a mulher e colocou a mulher submissa ao marido. Eu não estou dizendo que a mulher é melhor, não é isso, mas você pode imaginar que algumas habilidades foram dadas à mulher, e Deus deu à mulher tantas habilidades e depois falou, agora se submete ao marido. Isso para o mundo é ilógico, irracional, incabível. Eles dizem, essa mensagem é antiquada demais, mas aí está o seu poder, mulher, de submeter-se ao seu marido. Olha que tremendo, né? Que tremendo é isso, você poder se submeter ao seu chefe. Talvez você não veja nenhuma graça nisso, talvez você só veja exploração, mas há um poder na submissão. Por isso, nós podemos usar o nome de Jesus com autoridade, porque nós nos submetemos a esse nome. Nos versículos, calma, quando você ora no nome de Jesus, o Espírito Santo tem esse compromisso de fazer, de realizar as coisas, né? Você é respaldado pelo céu. O nome de Jesus é respeitado no céu. O nome de Jesus é respeitado no inferno, debaixo da terra, nos mares, nos ares. O nome de Jesus tem sido respeitado em todos os lugares do mundo. Até a ciência tem se rendido ao nome de Jesus. João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Olha, marque esse verso, sublinhe esse verso na sua Bíblia. Eu tenho todos aqueles aqui separados, mas se você quiser abrir, abre lá. Circula ele, diz assim,
e eu o farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Uau! Então você pode orar ao Pai em nome de Jesus. Você pode orar a Jesus em nome de Jesus, em nome dele mesmo. Você pode orar ao Espírito Santo em nome de Jesus. Jesus, o Pai e o Espírito Santo são um. Há um só Deus. E pedir em nome de Jesus é muito mais do que finalizar a frase da oração dizendo em nome de Jesus, amém. Não é por amor a Jesus, não é por tua infinita misericórdia, Jesus, né? Tem gente que olha assim, né? Para impressionar a Deus. Não, a oração não é ouvida por falarmos uma frase mágica. Mas quando oramos em nome de Jesus, o Espírito Santo, que é a realidade de Jesus hoje, ora em nós e por nós e fazemos a vontade de Jesus. A oração que fazemos no Espírito é em nome de Jesus. O que pedimos em nome de Jesus. O Pai tem um compromisso. Sabe, o Pai tem um compromisso com Jesus. Quando você fala no nome de Jesus, o Pai vê que a obra já está consumada, que não tem nada que você possa fazer para manchar esse destino e esse poder. Salva a sua dúvida. Por isso, Satanás joga tanto conosco, sobre o quanto nós não somos dignos de usar o nome de Jesus. Mateus, capítulo 18, versículo 20, diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, reunidos em nome de quem? Em nome de Jesus, aí eu estou no meio deles. Estar reunido em nome de Jesus é estar inserido nele, dentro dele, na unção dele, desejoso por ele, debaixo da graça dele. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, é estar habitando nele, nesse nome, reunidos para desfrutarmos desta glória, da glória da sua presença. Quando nós nos reunimos assim, Deus se faz presente. Olha o que diz a Bíblia em Atos 9, 27. Diz assim, então Barnabé, tomando-o consigo, tomando quem? Paulo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Impressionante. Paulo tinha acabado de ter a sua experiência com Jesus. E ele já começou a falar do nome. Há pessoas que falam assim, mas eu não tenho tanta autoridade assim. O demônio não vai sair não, porque eu preciso orar muito. Você, pastora, há quanto tempo você faz isso? Não, querido. Não se trata de tempo, não se trata da sua experiência, não se trata da sua vida. Se trata da vida dele, da experiência dele, da realidade do nome de Jesus. O que nós pregamos é o nome de Jesus. Por isso que como cristãos nós devemos compreender que tudo é pelo nome de Jesus. Seu nome é vital, vivemos no nome, nos reunimos no nome, oramos no nome. Somos lavados, santificados, justificados no nome, somos salvos no nome, feitos filhos de Deus no nome, somos batizados no nome de Jesus, falamos em outras línguas no nome de Jesus. Há um poder espiritual em pregar no nome de Jesus. Não tenha uma postura de achar que tudo é instantâneo, né? Abra mão de andar por vista, fale com fé no nome. Repreenda o diabo no nome, creia no nome, espere os resultados no nome de Jesus e eles virão. Agora mesmo, se levante, dê um grito, ordene libertação nessa casa, sai agora em nome de Jesus. Todo esse tempo difícil, essa brigaiada, essa confusão, se livre dessa mágoa,
Diga, sai agora em nome de Jesus. Lá em Atos 16, versículo 18, há uma experiência impressionante de uma mulher que perseguia Paulo enquanto ele estava evangelizando. E ela adivinhava todas as coisas. E ela estava atrapalhando, né, o ministério de Paulo naquela cidade. E diz o versículo 18 de Atos 16. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Uau! Então veja, os demônios são expulsos no nome de Jesus. Você não precisa ter medo. Não no nome do pastor, não no meu nome, não no nome de Maria, não no nome de um santo, não no nome da igreja. Não, é no nome de Jesus. Quem pode então, pastora? Você pode me perguntar assim, quem pode usar o nome de Jesus? Quem pode? Se você creu no nome de Jesus, está nesse nome, foi batizado no nome, então você foi chamado e pode usar o nome de Jesus, mas não fale o nome de Jesus em vão, não brinque com isso. Tem gente que fala, vou acertar o gol no nome de Jesus, vou apostar esse dinheiro e vou ganhar no nome de Jesus. Não fale essas coisas em vão, tenha respeito, né? Não fale o nome de Jesus de maneira leviana. Não use com brincadeiras, em rodinhas, em jogos de sorte, de azar, né, como se diz. O nome de Jesus é muito santo. Quando uma mulher, um homem, um jovem, uma criança fala, prega, ora em nome de Jesus, até os anjos se curvam. Eles se prostram para honrar esse nome. Você sabe que para honrar esse nome existe um exército de anjos no céu, de anjos aqui posicionados para honrar o nome de Jesus. Você pode abrir os seus olhos espirituais e ver que durante esse estudo destas aulas que falam desse nome, anjos estão nos acompanhando, anjos ministradores, que servem ao Senhor e obedecem a sua palavra. Então fale no nome de Jesus para valer, com seriedade, com conhecimento, com compromisso, para não perder o respeito diante dos inimigos espirituais. Se você não sabe usar suas armas espirituais, e uma delas é o nome de Jesus, você vai ficar sem respeito no mundo espiritual. Por que muitas vezes, muitas pessoas se queixam? Pastora, caiu endemoniado, nós tentamos expulsá-los, nós não conseguimos, foi uma gritaiada lá, todo mundo ficou gritando, e aquele demônio berrando. Por que será que isso acontece? Né? Porque certamente não há seriedade, não há fé, não há conhecimento do poder que há no nome. Então, fale em nome de Jesus para valer, né? Use essa arma espiritual. Nós perdemos o respeito quando a gente brinca com coisa séria, né? Mas quando nós falamos cheios de fé, cheios do Espírito, então o nome de Jesus é glorificado. Amém, queridos? Nós devemos ser sérios com Deus, com sua palavra, com seu Espírito, né? Isso não significa que você não seja bem-humorado, que você não possa rir, né? Não significa isso, que você não possa ser alegre, nada disso, né? Mas o nome de Jesus é poderoso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 2. 1 Coríntios 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Uau! Que poder há invocarmos o nome de Jesus. Romanos 10, versículo 13, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
E agora vamos falar então do outro nome que aparece na genealogia de Jesus, né? Nós usamos a aula 3 e um pedaço desta aula para falarmos desse nome. É um nome inesgotável, certamente haveria horas e mais horas que poderíamos ficar falando do nome de Jesus. Mas vamos falar sobre Emanuel, o nome de Deus que está na genealogia do rei, que está lá em Mateus 1, 23, que diz assim, o que diz a Bíblia? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Ele está aqui e é impossível você sair dele. É impossível você sair do nome de Jesus. Há poder nisso. Deus é contigo, meu amado irmão. Está tocando o celular. É o alarme. É o alarme. É o alarme. Mas olha lá, vamos voltar aqui para a palavra de Deus. Deus é contigo. Melhor texto que eu considero na Bíblia para nos falar do Deus conosco, Emanuel, está no Salmo 139, dos versículos 7 ao 12. Emanuel, Deus conosco. Diz assim, Salmo 139, dos versículos 7 ao 12. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Oh, meu amado, é impossível você escapar do Espírito Santo, você fugir da presença de Deus. É impossível, Ele é o Deus conosco. A todo momento Ele está atraindo você com laços de amor. Até quando você erra, Ele permanece em você. Tudo que Ele deseja é que no momento em que você erre ou no momento seguinte, você se achegue mais perto dEle e não se afaste dEle. É interessante isso, pastora. Se você está me dizendo que Deus é comigo, como que eu posso então? Por que eu me sinto quando peco que eu estou longe de Deus? Nós sentimos isso porque nós temos a consciência do pecado muito maior do que a consciência do perdão de Deus. Nós precisamos trabalhar muito isso na nossa vida. Temos muito mais a consciência do mal do que a consciência da bondade de Deus. Por isso você precisa ouvir isso muitas vezes, Aonde você poderá ir, que você vai ficar longe de Deus? Em nenhum lugar, nem dentro de você, Por isso você precisa trabalhar a consciência da presença, muito mais do que a consciência dos seus erros. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam, não, Ele não se afasta, são os nossos pecados. Mas se você tiver a consciência de que quando você peca, Deus já lhe perdoou, você vai correr para os braços dele. Salmo 23, versículo 4. Salmo 23, 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me consolam. Meu amado,
O Brasil está andando pelo vale da sombra da morte. Meu querido, muitas nações estão andando pelo vale da sombra da morte. Mas hoje Deus está nos dizendo, não tema mal nenhum, porque eu estou com você, eu sou o Deus Emanuel. A minha vara e o meu cajado consolam a sua vida. Isso é tremendo. Né? Deixe que essa palavra gere vida no seu coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E aqui você pode até, ouça bem o salmista dizendo, ainda que eu, de livre, espontânea vontade, por uma escolha errada, né, eu possa entrar num caminho errado de morte, ali o Senhor estará comigo. Isso é maravilhoso. Mateus 28, verso 20, diz assim, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o final dos tempos. Para você que acha que nós estamos no final dos tempos, olha aí Deus falando, e eu estarei com você. E você, pastor, acha isso também? Eu acho que estão se aproximando os dias, né? Mas eu acho que nós ainda estamos no tempo da graça, na era da graça, da revelação da bondade, do amor de Deus. Eu ainda creio que Jesus ama a igreja, está usando este tempo para nos despertar, porque Ele não quer deixar você aqui para passar dias piores do que esse que nós estamos vivendo. E eu também creio que nós viveremos um tempo de avivamento juntos, aleluia. E é nisso que há uma grande expectativa de bem no meu interior, amém? Então veja, você não pode ficar sozinho. Mateus 18, 20, nós lemos na aula passada, onde 2 ou 3 pessoas estiverem, ali eu estarei. Pastora, mas como assim? Então precisa ter 2, 3 pessoas para estar? Não. Há uma revelação para você, na sua pessoa, para a sua fé. Emanuel, Deus conosco, é contigo, sempre, sempre. Nunca Ele vai te abandonar, nunca Ele vai te deixar, jamais Ele se esquece de você. A Bíblia diz em Isaías 49, acaso pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Mas eu tampouco, eu jamais me esquecerei de ti. Eu tenho o seu nome marcado na palma das minhas mãos. Uau, isso é maravilhoso. Então veja, a revelação dessas verdades faz com que o medo vá embora. Olha como é bom. Dá uma respirada aí, ó. Olha como é bom. Nossa, como é bom, né? Como é bom estudarmos a palavra e permitirmos que esta presença seja real. Pastor, então quer dizer que quando eu estou ansioso, com medo, doente, essa presença vai embora? Não, ela continua aí. Então somente você precisa exercitar a consciência maior do bem, da presença, do perdão, do que a consciência do mal, do pecado, da maldição, da morte. Então veja bem, em todo local, quando você estiver andando no carro, quando você estiver sozinho, quando você estiver lá dormindo, pessoas têm medo do escuro, pessoas têm medo das notícias, pessoas, sabe querido, você sabe que a fé vem pelo ouvir, né? E há um poder muito grande você ficar ouvindo os áudios, os noticiários, né? Ainda mais quando o áudio é acompanhado de uma imagem que confirme aquilo que está sendo dito. Você precisa tomar muito cuidado. Nesses dias eu tenho feito a escolha de não ficar vendo muito essas coisas, porque eu quero desfrutar desse tempo que Deus tem dado a nós, amém?
Então veja, não importa o que aconteça, Ele está aqui, Ele está vendo, Ele cuida de você, os anjos estão ao seu serviço. Somente os anjos sabem o que passamos, sabia? Eles conhecem as intenções, as armadilhas, os planos de Satanás contra você, através de seus demônios. Você não sabe, mas quantas vezes você foi livre da morte? É verdade ou não é? Quantos acidentes, vamos nos lembrar. Quantas vezes você caiu, foi livre de um tombo, de bater a cabeça, de ter um AVC, de desmaiar, de morrer, Nossa, quantas vezes? Inúmeras vezes. Quantas vezes no trânsito você foi livre e de repente você virou sem nem ter planejado aquilo e você vê que se não tivesse virado teria batido o carro. Quantas vezes? Por isso não se preocupe, Deus cuida de você. Só acontece em nossa vida aquilo que Deus permite que aconteça. Seu Deus não dorme. Ele é o guarda de Israel. O Salmo 121 diz isso. Esses dias mesmo eu li na minha leitura sequencial da Bíblia. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Há um versículo nesse salmo que diz assim: Ele me guarda, guarda o meu coração. Ele é o guarda de Israel. Ele guarda a minha alma. Nossa, isso é tremendo. Ele guarda as suas emoções, seus pensamentos. Aleluia! Todos os detalhes da sua vida estão no controle de Deus. Muitas coisas acontecem para nos ensinar, nos dar experiências, para perseverarmos, para nos darmos fé, ousadia, para que você seja mais firme, não seja molenga, para testar você nas circunstâncias. Hoje mesmo Deus pode estar testando você. Na verdade, Ele está nos provando toda a igreja. Onde está a sua fé? Onde está? Você lembra da história de Jó, não lembra? Jó diz que a Bíblia que os anjos e Satanás foram ter com Deus. Veja só, o diabo é criatura de Deus, ele não é Deus, ele é uma criatura espiritual, ele está em guerra contra nós. Deus não luta contra o diabo, quem luta contra o diabo somos nós. Deus quer vencer o diabo através de você e de mim. Por isso nós usamos o nome de Jesus. Deus, com o sopro da sua boca, pode destruir tudo. Ele não destrói o diabo porque ele acusou Deus de algo. Olha só, Jó 1, versículo 6 ao 12. Jó 1, do 6 ao 12, diz o quê? Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó tem razão para temer Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra, mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Às vezes, sabe, queridos, ou melhor, quase todo o tempo, estamos vivendo sob a acusação de Satanás. Ele está dizendo assim: está vendo, olha lá, teu servo, também o Senhor ama tanto ele, o Senhor comprou ele com as suas bênçãos, agora deixa de abençoar essa pessoa, para o Senhor ver se ele vai continuar sendo fiel. Mas Deus apostou em Jó, como Ele apostou em nós, como Ele apostou em você. Ele testemunhou bem de Jó, Ele falou bem de Jó para Satanás, dizendo que ele era fiel e permitiu que algumas coisas acontecessem na vida de Jó. E sabe, eu vou contar para você, a aprovação de Jó não durou mais que 9 meses. Não foi aí esses montes de anos que as pessoas dizem: eu estou sendo provado há 40 anos como Jó. Não.
Então veja, está nas suas mãos permanecer sendo fiel, se comprometendo com Deus, em não retroceder na sua fé, em honrar a Deus. O diabo garantiu para Deus que não vai desistir, mas Deus apostou tudo na sua vida. Nesses dias, você sirva a Deus intensamente, de coração, né? Como Abacuque escreveu, né? No capítulo 3, versículos 17 e 19, o que ele disse? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, e Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos para honrar e glorificar o meu Senhor. Hoje eu quero desafiar você, se levantar com fé. Deus aposta em você. Se o diabo tem acusado, ele está querendo que você retroceda, que você deixe de ser comprometido com a sua igreja, que deixe você confuso com relação à sua fé, mas se levante, porque Deus está falando bem ao seu respeito. Essa história vai terminar, esse tempo vai passar, e você vai sair muito mais forte do que você já esteve em toda a sua vida. Eu declaro na sua vida, Deus Emanuel, Ele é contigo, e se Deus é por você, ninguém pode ir contra a sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai amoroso e bendito, todo-poderoso, nós desfrutamos de Ti, Emanuel, Deus conosco. Aumenta esta sua presença e que esta fé seja agora injetada com força, com ânimo, Senhor, e que essa pessoa se levante, mesmo não havendo previsões boas, né, neste cenário mundial que nós vivemos. Nós olhamos para Ti e um horizonte da Sua palavra ministrada hoje abre para nós, Senhor, milagres, neste tempo, nesta era, e eu abençoo a sua vida agora. Eu declaro Emanuel, Deus conosco, na sua vida operando milagres, no nome poderoso de Jesus. Aleluia! Espero você na próxima aula. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo, estude a palavra. Não vamos parar, vamos terminar o nosso estudo. Vamos até o fim, amém?